eu acabei nem te perguntando o seu nome. Ah, claro, prazer, Satã. Sim, gente, vamos assistir Macário, escrita por Álvares de Azevedo. E Álvares de Azevedo é um autor que ele morreu com 20 anos. Ele nunca publicou uma obra. Todas as obras dele são póstumas. Babado, né, gente? Aí, além dessa contextualização que a gente tem aqui, a gente acaba tendo na peça também. E a gente tem esse pesar de um jovem tão genial não ter visto sua obra se tornar reconhecida, mas ainda assim ter sido genial o suficiente para que ela fosse publicada. E no dia que a gente foi assistir a peça, teve uma coisa muito diferencial que a gente nunca viu, que é ter uma palestra no meio da peça. Sim, a peça para. De repente, uma luz foca no centro e vem a palestrante. Nesse caso, do dia que a gente foi assistir, foi a professora Andrea Werkman. A professora, ela, além de ser brilhante, ela traz o contexto dessa peça. Porque a gente entende, a gente vai entendendo. Mas quando vem a palestra, a gente entende que a gente não tinha entendido. A gente faz assim, Maria, era isso? E era isso. Ela explicava de um jeito apaixonado, tanto pelo Álvares de Azevedo, quanto pelo texto, quanto pela obra dele. E aí isso nos deu ainda mais vontade de entender dele. Eu saí de lá morrendo de vontade de ler tudo que eu pudesse, de estudar sobre ele, porque ele foi genial e ele é incompreendido até hoje. Ele é de difícil compreensão porque ele não teve condições de concluir a sua obra. Até mesmo porque tudo que é dito sobre ele são coisas que é estudada sobre. Nunca teve algo que ele mesmo falou sobre ele, né? Ele não teve nada publicado. Então a gente tem pesquisas sobre a vida dele, mas a gente não sabe o que ele falou sobre si mesmo. E a professora, ela traz esse contexto pra gente que embasa a peça, traz peso e traz forma pra peça, porque durante a peça toda a gente tá vendo um sonho acontecer. É tudo muito etéreo, a gente não consegue palpar. E quando ela traz as informações, que a gente obviamente não tem pela bagagem, isso toma corpo. Então a gente consegue ali não só ver as nuances, mas a gente consegue enxergar a profundidade. A peça ela começa como um monólogo. E nesse monólogo ele fala que isso não é um teatro. E a gente fica, tô fazendo o que aqui então? Poxa, vim assistir uma peça, gente, pelo amor de Deus. Quando o Álvares escreveu Macário, ele escreveu no livro mesmo, falando, isso não é uma peça. Quando eles adaptaram este texto para um teatro, é algo muito difícil. E eles conseguiram fazer isso com excelência. Depois desse monólogo, que ele tem um texto extenso, muitas palavras são ditas nesse monólogo, muitas. E depois de um tempo que a gente tá ali ouvindo o rapaz falar, de repente tudo muda e vem muitas pessoas pro palco. Muitas coisas acontecem, energia, uma música, a gente vê uma banda, tudo acontece ao mesmo tempo, tudo tá ali na tua cara, dançante, vibrante. E é o coro dos 20 anos. É essa energia de quem tá acabando de sair da adolescência, de quem tem o mundo pela frente, de quem acredita que vai mudar tudo e que vai viver tudo e que com ele vai ser diferente. Nossa, dá um negócio, uma vontade de estar junto naquele coro, assim, eu adorei. Gente, vamos falar dessa banda? Essa banda é maravilhosa, incrível, a ponto de que tem um violoncelo, ou talvez um baixo. Eu não sei a diferença dos dois. Que banda, eles tocam de tudo, músicas brasileiras, músicas internacionais, eles complementam incrivelmente essa peça. E não só com relação à música, eles interpretam também. Eles ficam lá em cima, fazendo caras e bocas, e eles são todos caracterizados como uma banda brega, assim, tem um estilo mais dos anos 80, traz uma nostalgia pra gente que acabou de passar dos 20, também contrasta com a energia das pessoas do coro dos 20 anos. É genial, é genial. E tudo isso que a gente tá falando, esses detalhes assim, que são muito destacados, são coisas que são muito cuidados assim, nessa peça, tem o toque especial mesmo do Carlos Calhamero, que é o diretor. É incrível tudo que ele fez, tudo que ele proporcionou ali no teatro, que faz realmente a gente ficar imerso a tudo aquilo. Ele pegou um texto ultra difícil para dirigir, transformar num ser, num
numa experiência teatral real ali, que existe, que é teatro. Então foi incrível, parabéns. A peça nos apresenta o Macário e Satã. E eles são espelhados. Então a gente tem 2 Macários e 2 Satãs em cena. Então é curioso como foi criado, inclusive isso entra na direção também, os diálogos entre eles. Porque não necessariamente os que estão desse lado do palco conversam só entre eles. Eles fazem um crossover. Então, vamos desenhar. Existe o Macário, existe o Diabo. Macário e o Diabo, Satã, né? Não só esses 2 interagem. Esse interage com esse, respondendo coisas que esse acabou de falar, e vice-versa. E às vezes ele só responde, e às vezes eles respondem tudo ao mesmo tempo. Você fica, meu Deus! Como alguém conseguiu pensar nisso? É incrível! E eu acho que essa energia que traz tanto da genialidade que a gente percebe tem muito a ver com a forma que foi conduzida a direção da peça. O palco é amplo. O cenário é enxuto, por vezes inexistente, até determinado momento. De repente ele vira um cenário que você fica, oxi, não é que tinha isso? Sim. Olha isso, mudou totalmente o clima, mudou o jeito, até o Macário mais taciturno, de repente está um pouco mais jovial, mudou tudo, mas em decorrência da mudança do cenário que a gente consegue perceber essa transição, inclusive dos personagens. Os objetos cênicos estão sendo formados ao vivo. Tem um responsável que ele está formando os objetos cênicos que vão ser utilizados ali mais pro final da peça. E essa parte é muito inteligente, porque a gente fica olhando ali pro rapaz fazendo. E a gente fala, será que ele faz parte da peça? Será que ele vai falar alguma coisa daqui a pouco? E aí sempre a gente fica com essa dúvida e instiga o público a tentar entender melhor o que acontece ali. E depois no final é aquilo, era cru, era só aquilo. É redundante a gente falar do quanto essa peça é difícil, mas ela não é só difícil no caso da direção, como a gente já mencionou. Ela é difícil também da atuação, porque ela traz elementos muito crus, muito vivos e muito explícitos da natureza humana. E aí é perceptível para o público o quanto os atores estão à vontade com isso. Eles estão à vontade em fazer o que tem que ser feito. Tem momentos em que atores do coro se jogam em determinados lugares, que eu não vou falar onde para vocês não terem spoiler, mas que sim, chega e se joga e ele fica do nada. Do nada. Não se preocupou com dor, com nada, não se preocupou com o corpo, com o cabelo, simplesmente acontece. E a gente percebe esse estar à vontade de todos os atores, não só do Macário e de Satã, que são, né, que eu já falei, interpretado por 4 pessoas, como também do coro inteiro. Eles estão à vontade em estar ali. O coro, ele não só fazia parte de um complemento do contar a história, mas também da transição das cenas. Muitas vezes a cena tinha acabado de acontecer atrás e o coro estava aqui na frente. E enquanto o coro estava aqui na frente, o cenário aqui atrás mudava. O contexto aqui de trás mudava. Então eles faziam parte como se fosse um comercial acontecendo lá na frente, distraindo todo mundo do que estava acontecendo aqui atrás. E foi muito bonito de ver, porque tinha dança e tinha fala, e às vezes tinha falas viscerais, tinha falas agressivas, falas que doíam, e tinha falas brandas, e tinha falas que eram repetidas, enfim. Essa parte do coro, ela foi muito bem desenhada e ficou consolidada com a peça. Não é uma coisa separada da outra, é uma coisa que complementa a outra brilhantemente. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, tudo @berg72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro, tchau!